CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, a gente colocou uma enquete no ar para saber como é que é a relação dos nossos ouvintes com as redes sociais, diante de um estudo aí que eu já dei um spoilerzinho, né? Você vai contar detalhes. De que Isso a aí. gente passa muito tempo na rede social, mais até que os americanos. Mais que os americanos. A gente é campeão mundial de navegação na internet, Fernanda. A gente, segundo estatísticas feitas no ano passado, até dezembro do ano passado, o brasileiro navegou em média 46 horas por mês. Isso é bastante tempo, né? Ou seja, mais do que japonês, mais do que americano nessa questão. Realmente o brasileiro adotou as redes sociais e a internet como sua casa também. Só esse número de 46 horas de conexão do usuário por mês representa um aumento de 31% de janeiro de 2020 até dezembro de 2022. Então, em 2 anos, né, basicamente 3 anos, a gente cresceu 31%, um terço, né, dessa questão. Então, as redes sociais claramente foram a categoria que mais foi consumida no Brasil, né? E aí a gente teve serviços como a parte de varejo, serviço financeiro e alguns outros serviços que foram consultados nessa questão, né? É bem, assim, um número bastante expressivo nessa questão. O alcance foi de praticamente Instagram e Facebook, YouTube, na verdade, YouTube, Facebook e Instagram é, obteve quase 100%, 96% de consultas por esses usuários dessa questão. Então a gente realmente tem um uso, não sei se é excessivo ou não, mas um uso bastante intenso da internet, viu, Fernando? Pois é, quer achar o brasileiro, vai para a rede social. Exatamente, viu? Exatamente. E aí apareceu já no começo, já no final do ano 2022, também uma posição expressiva do próprio TikTok, né? Também uma rede social bastante consultada pelos brasileiros. É, tá fácil não, em 46 horas. 46 horas. É, Eu assim, acho até isso pouco para um mês, hein? não, e assim, eu fico pensando nessa situação de 46 horas, né? A gente está na liderança mundial nessa questão de navegação, para uma internet que, em comparação a outros países, é uma internet que ainda é mais cara e é pior, né? Muitas vezes, né? Do que isso. E a gente ainda tem esse recorde, né, de navegação. Imagina se fosse uma internet barata e de alta velocidade. Acho que aí a gente ia ser campeão, assim, sem nenhum tipo de dúvida, né, dessa questão de navegação, viu? Pois é. E a gente consegue saber, medir e controlar isso? Então, existem algumas ferramentas que a gente consegue ter algum tipo de análise ou pelo menos de verificação das situações. Existem algumas aplicações que você consegue limitar, né? Ou seja, inclusive no Android agora, nas versões mais novas, você tem uma função que ele emite um relatório, né, desculpa, semanal do que você fez no seu celular. Então ele te diz lá no final, você chega lá na sexta-feira, ele te diz assim, ó, você ficou tanto tempo no Facebook, tanto tempo no Twitter, tanto tempo lá no Instagram, você usou esse aplicativo aqui tantas vezes durante a semana, o que te dá uma regra basicamente do que você tem em relação a isso. Além de ter aqueles aplicativos que você tem você estabelece o seguinte, ó, posso limitar, eu posso navegar no máximo 2 horas ou 1 hora por dia naquela plataforma. E aí eu vou lá e ele me limita nessa situação. Agora, uma preocupação que a gente deve ter, né? Ou seja, obviamente que os adultos conseguem de uma forma, né, ou melhor ou pior, o discernimento para entender o que é navegar muito ou navegar pouco no celular ou na internet em relação a isso. Uma outra preocupação é as crianças, né? Como é que a gente faz isso em relação às próprias crianças, de ter esse controle de tempo de tela, vamos chamar assim, né, do celular navegando na internet. É, não só, né, de perder muito tempo. Eu entrevistei um neuro, um neurocientista, né, nos últimos dias aí no Vida Longa CBN, em que ele fala exatamente isso, que a gente deixa de fazer coisas importantes, como, por exemplo, praticar 30 minutos de uma atividade física, mas a gente não deixa 30 minutos ficar olhando a internet para conhecer a história dos outros. Exatamente, ou seja, inclusive muitas pessoas fazem atividade física, de esteira, bicicleta, né, estática, obviamente, né, vendo a internet, vendo vídeo, né, vai lá numa streaming de vídeo e
e assistir um vídeo, ou então um streaming de áudio, mesmo ouvindo podcast, como da CBN, por exemplo, e fazer exercício e fazer esse tipo de consulta também. Porque aquela questão, ou seja, não é que seja ruim, ou seja, a internet tem muitas coisas boas, você é, se atualiza com muitas questões, mas a questão é também que você tem uma vida, né, analógica, né, fora do mundo digital, que você também deve funcionar. Nessa questão de controle de crianças, Fernando, uma sugestão interessante de um aplicativo chamado Google Family, né, Google Family Link. É uma aplicação gratuita do Google que os pais podem instalar nos smartphones dos seus filhos e filhas, e ele consegue ter alguns controles do tipo o tempo habilitado de navegação na internet, que aplicativos podem ser instalados e não podem ser instalados nessa questão. Então, ou seja, tem algum controle nessa situação de navegação dos filhos, viu? Entendidíssimo. Muito bom, viu? Ó, vamos saber como é que tá o nosso placar na enquete? Vamos lá. Patrícia, Adalberto? Vamos lá, Fernanda, aqui pelo nosso Twitter, nós temos a maioria, 57,1%, dizendo que já perdeu a conta, nem faz mais cálculo. Em segundo lugar, aqueles que nunca contaram, 28,6%, 14,3% dizem que ficam entre 46 e 50 horas, é a média, Fernanda, e ninguém votou que passa menos do que 46 horas mensais nas redes sociais. E no Instagram, Adalberto? Olha, no Instagram nós temos, gente, 80% dos internautas neste momento dizendo aí, gente, que nunca pararam para contar o tempo que eles passam nas redes sociais, como eu disse, 80%. Os outros 20% dizem que já perderam as contas, então nós temos aí uma maioria esmagadora, 80%. O pessoal lá do Instagram não está muito preocupado em monitorar o tempo que passa na rede social, não. Dá em média, o Gilberto, 1h30 por dia? Exatamente. Eu acho que o ano que vem a gente vai ter uma média maior ainda, viu? Pelo enquete aí, resultado da enquete, a gente vai ter uma média no final de 2023 aí, uma média ainda maior do que as 46 horas mensais aí de navegação na internet, viu? E veja que é uma realidade, né? Ou seja, 80% aí navega mais do que isso, né? Então é uma coisa bastante complicada, né? Dependendo do uso que está sendo feito do celular ou da internet, é bem complicado. Uhum. O Eduardo aqui, olha, 46 é uma média. Tem pessoas que ficam menos e outras até mais. Exatamente, né? É média. Exatamente, né? Mas assim, é uma média que assim, bastante alta, né? Ou seja, até porque a gente está na liderança, né, de navegação na internet no mundo inteiro, né? Em outros países que teoricamente estão até com o uso de tecnologias até mais avançados do que a própria gente aqui com 5G já, de forma bastante popular, né? Então é uma questão que chama atenção, né? É curioso, pelo menos, não é isso? E a nossa ouvinte Silvandira aqui, olha, diz o seguinte, olha, e vocês jornalistas que necessitam, né, de estarem conectados, como é que vocês fazem para se desligar? A pergunta da Silvandira. Quem arrisca aí, Patrícia? Ei, Fernanda, eu normalmente vou ouvir música ou assistir um filme, mas normalmente eu opto pela música, para ir bem longe mesmo e distrair. Mas você consegue, assim, se desligar? Consigo. Olha, Eu fico pelo Gilberto, menos umas aí. 2 horas, se eu precisar. Faço final de semana também. Eu fico pelo menos umas 2 horas sem pegar no celular. Não foi Um avanço, fácil. né, Gilberto? É interessante lá. Eu pessoalmente, eu sou assim, um viciado em notícias. Então, eu fico o tempo todo lendo uma série de blogs e uma série de newsletters pela internet para ficar por dentro do que está acontecendo. Eu fico meio neurótico. Mas, assim, nos últimos tempos eu tenho conseguido, pelo menos no final de semana, ficar afastado do mundo digital e ficar com a família, né? Então, eu tenho conseguido essa situação. Já há algum tempo, na verdade, né? Tenho conseguido fazer isso no final de semana. Mas só Mas final de semana mesmo, viu, Fernando? Durante a semana é meio difícil. durante a semana Uma coisa que me incomoda muito é a necessidade que as pessoas têm de que a gente responda imediatamente. eu já superei isso. Quer dizer, eu respondo dentro do necessário na questão. Por exemplo, o e-mail, o normal de um tempo é 24 horas. Você mandou um e-mail, em até 24 horas você tem uma resposta daquele e-mail lá para isso. O mais complicado é o WhatsApp, né? Que a pessoa manda uma mensagem e aí
fica esperando naquela resposta, naquele momento, naquela situação. Muitas vezes você está numa reunião, você está numa ligação telefônica e aí não consegue responder, nem viu a mensagem naquele momento e você não consegue responder naquela hora, né, para isso. E uma outra coisa que me incomoda profundamente é o tal do áudio no WhatsApp. Eu acho que áudio, gente, é uma coisa que é muito particular para pessoas que estão dentro da sua casa, entendeu? Não mandem áudio, porque nem todo mundo tem condições de ouvir no meio de uma reunião um áudio, no meio de um programa um áudio, não é mesmo, Gilberta? Exatamente. Esse áudio é bem mais, É o assim... fim. A não ser que você está num momento descontraído, a pessoa muitas vezes até pergunta, né? Assim, eu posso te mandar um áudio agora, porque vai ficar mais simples. Muitas vezes é mais difícil você escrever um texto longo, explicar uma situação, o áudio talvez fique mais rápido. Mas perguntar antes, né? Eu posso te mandar um áudio, você pode ouvir o áudio agora, né? Acho que fica mais interessante e confortável para os dois lados, né, para isso. Isso, esse é um protocolo, né, de bom relacionamento na rede social. Exatamente, exatamente. Ó, vamos para as perguntas aqui, Gilberto? Meu nome é Claro. Misael. Gilberto, me ajuda? Como é que eu uso a função NFC do celular com os aplicativos de banco na pasta segura? Então, Difícil na essa. verdade, a pasta segura é para documentos, basicamente, né? Ou seja, documentos, imagens, vídeos, para isso. O caso do NFC, na verdade, você deve colocar no aplicativo do banco uma autenticação de dois fatores, né? Você pode botar uma biometria para mim. Inclusive, a gente falou sobre aplicativos que bloqueiam aplicativos, como o App Locker ou como o Clock, que a gente falou na quarta-feira. Se você tem iOS, né, um iPhone, você pode usar o Clock ou pode usar o App Lock no Android. Então você vai proteger, nesse caso da NFC, porque normalmente a NFC você tem que dar uma contrassenha para ela funcionar, né? Então, dentro do aplicativo do banco, né? Então você vai proteger o aplicativo do banco para ter essa situação. Você não vai conseguir mover o aplicativo para pasta segura, por exemplo, no caso do Samsung, né? Para isso. Uhum, entendido. Vamos para os nossos destaques do Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Falamos sobre já num CBN Tecnologia e sobre a Anatel está bloqueando, né, aquele tráfego de vídeos, né, que são vídeos piratas da TV Box, né? E agora, nessa semana, a Anatel liberou também uma lista, né, no site da Anatel lá, uma lista de agora dos aparelhos que são homologados para serem vendidos no Brasil. Na semana passada, né, a Anatel estava bloqueando a origem, ou seja, os prestadores de serviços do sinal pirata que distribuíam esse sinal através de aplicativos pirata também instalados no TV Box, naquelas caixinhas do TV Box para isso. E agora a Anatel liberou essa semana os equipamentos que são homologados para serem vendidos no Brasil, porque, de novo, TV Box não é ilegal, o uso do TV Box em si não é ilegal. O ilegal é você usar o TV Box para ter acesso a canais fechados, pagando valores que não são valores compatíveis com o serviço, né, nesse caso. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que o aparelho TV Box tem que ser homologado pela Anatel. Então, no site da Anatel, tem uma lista lá grande até de aparelhos vendidos no Brasil que passaram pela homologação da Anatel. Então, eles podem ser vendidos aqui no Brasil para isso. Qualquer outro aparelho que não esteja nessa lista, a venda no Brasil é proibida para isso. Então, essa é também uma questão importante que a gente pode observar. Outra notícia que me chamou a atenção, super interessante, a Ford, né, internacional, homologou, ou seja, patenteou uma tecnologia que você comprou um carro, né, a prestação, lá nos Estados Unidos, né, e aí você atrasou o pagamento das prestações. E a Ford, nessa patente, teria uma tecnologia que faria com que o carro, né, do inadimplente voltasse sozinho, na verdade com direção autônoma, para a fábrica, né? Ou seja, ele recolheria o carro, né, autonomamente, né, para a fábrica daqueles que não pagaram. Obviamente que a repercussão foi muito ruim nos Estados Unidos e a Ford voltou atrás e falou que não vai implementar, ele patenteou essa tecnologia, mas ele não vai implementar essa tecnologia nos seus carros lá para isso, né? Então, uma notícia curiosa nesse caso. E uma última notícia que me chamou a atenção essa semana foi que a Microsoft, né, que já tinha, né, dito que ia implementar ou integrar, né, a tecnologia de inteligência artificial no buscador do Bing, ele fez isso, inclusive, está integrado hoje com o Bing, o ChatGPT, ela agora vai integrar também
nas suas ferramentas do Office. Então, você vai ter uma inteligência artificial que vai te ajudar a criar textos dentro do Word, planilhas eletrônicas e até apresentações também. Então, você vai perguntar, ele vai te sugerir temas, sugerir formatos, né, tanto de texto quanto da parte de planilha, usando a parte de inteligência artificial, né? Veja que agora a inteligência artificial começou a fazer parte de basicamente tudo, né, que está em volta da gente. É isso. Gilberto, muito obrigada. Aproveite muito seu final de semana, se desconecte e até quarta que vem. Obrigado, Fernando, obrigado aos nossos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana desconectado da internet, né? E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Lembrando que tudo que a gente conversou aqui agora vai estar lá no site cbnvitoria.com.br, pode ouvir novamente, e também lá nos grandes portais de podcast pelo mundo aí. É isso aí.